Oi pessoal, começa agora o programa para quem tem prazer em conhecer o Quem Somos Nós. Tá começando de um jeito estranho, por que estranho? Vocês vão me ver desse jeito aqui, na hora de ver do programa eu vou estar diferente, vai ter cabelo, vou estar sem barba, etc. Porque deu problema em 4 introduções. A gente perdeu as 4 introduções, então eu estou gravando depois, só para ter uma introdução. Tá certo? Então, só tenta não estranhar muito a introdução e o cara que vai aparecer depois, que sou eu mesmo, é de outro jeito, tá? O programa tá demais. Então, vamos lá, vamos voltar. Esse é o programa para quem tem prazer em conhecer. Nós temos 5 anos, 3 anos, 2 anos, na verdade, no YouTube, em vídeo, e 5 anos já em áudio, na rádio e etc. Vai no quemsomosnós.com.br, escolhe a maneira que você quer ouvir, o tema, escolhe o jeito que você quer ouvir, a plataforma, e eu acho que você pode se divertir bastante com tudo que a gente já fez. Nós vamos continuar hoje uma série que eu acredito ser indispensável para um ano como esse, que está um pouco estranho e que tem eleições presidenciais. É uma série com os principais pensadores sobre o Brasil, que nós estamos chamando de Que País é Esse? Claro que não tem uma mesma resposta para essa pergunta, mas depois de assistir todos os programas da série, você pode achar a sua resposta. Hoje e no próximo Quem Somos Nós também, nós vamos fazer algo meio diferente do normal e tomara que fique bom. Como tinha muito pensador para falar e para não ficar uma série tão extensa, nós resolvemos tentar colocar 2 juntos e de alguma maneira comparar os olhares entre eles. Nós vamos ver se vai dar certo. Como eu estou gravando depois, eu posso dizer, deu certo. Tomara que sim. Agora, aqui com a gente, o mestre em História Social pela FEFELESH da USP, Júlio Veloso, e o doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, Silvio de Almeida, para falar das ideias de Gilberto Freire e Florestan Fernandes. Quem é você? Eu sou Júlio César Veloso, sou professor do Mackenzie de História do Direito, historiador formado pela USP, fiz mestrado na USP e também no Instituto de Estudos Brasileiros. Lá eu estudei um autor que é o Oliveira Lima, que é um autor que influenciou muito o Gilberto Freire, né, o objeto da nossa conversa aqui hoje, e fiz meu doutorado em História na USP, também História Social, e estou fazendo agora um pós-doutorado na Universidade de Salamanca, e sou professor da Universidade Mackenzie. Meu nome é Silvio Luiz de Almeida, sou também professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sou advogado, sou também formado em filosofia na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. FEFELESH. Na FEFELESH, a famosa FEFELESH. Sou mestre em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie, sou doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP, pela Faculdade de Direito do Lago São Francisco, pós-doutor também pela mesma universidade. Eu estudei os autores da filosofia contemporânea, primeiro os autores da crítica, né? Meu mestrado é sobre a obra de Georg Lukács, meu doutorado em Sartre, que foi publicado recentemente, e atualmente estudo o pensamento social brasileiro, enfim, Estado de Direito no pensamento social brasileiro. Então vamos lá. Hoje a gente vai estar experimentando um negócio novo, já falei para vocês, tomara que a gente dê certo o que a gente vai fazer, que a gente vai, não sei se a palavra é essa, mas a gente vai cotizar, não é nem confrontar, mas a gente vai colocar lado a lado o pensamento de Gilberto Freire e do Florestan Fernandes, até separados por um bom espaço de tempo, assim, né? Não de nascimento, mas de pensamento. Vamos primeiro, vamos tentar resumir o Gilberto Freire. Como que ele definiu o Brasil? O Gilberto Freire é um autor muito especial porque ele ofereceu em 1933, né, ao Brasil uma obra que eu acho que ele mesmo pretendia, e ele conseguiu que fosse uma obra, de certo modo, fundadora de como os brasileiros se enxergam, né? E essa definição dele, na verdade, é mais uma definição sobre o brasileiro do que sobre o Brasil, né? Mas ele definiu o brasileiro como fruto do encontro de 3 raças, né? O branco, o negro e o indígena,
e definiu esse, vamos dizer, esse encontro como um encontro positivo, um encontro benfazejo, né, e que teria dado origem a uma quarta coisa, né? Essas três raças teriam se encontrado e forjado essa quarta coisa, que é o povo brasileiro, né? Então, a obra do Gilberto Freire vem para responder a uma velha pergunta, que é: quem é o brasileiro? Uma pergunta que existiu desde a independência e que sempre foi tratada com certa dificuldade em função da diversidade racial do Brasil. E ele tenta oferecer uma solução para isso, que é a solução da miscigenação, que se transformou numa espécie de teoria oficial sobre o Brasil, né? Então, a importância dele é a importância de quem ofereceu a versão oficial sobre o que são os brasileiros. Então, mas posso só falar uma coisa? Claro. Uma coisa é você falar nós somos uma mistura, a outra coisa é que nós somos uma mistura que não tem conflito, que eu acho que essa que era a ideia dele, não é? Quer dizer, de que a miscigenação que a gente teve era entre os senhores de engenho e os escravos, não era tão grave o problema da escrava, não era assim? Não sei se eu estou um pouco tirando um sarro disso, assim, mas assim, era uma coisa assim, não foi tão grave, não foi tão difícil, a gente aqui no Brasil faz tudo misturado, tudo mais legal. Não tinha essa questão? Eu acho que a gente tem que entender a obra do Gilberto Freire dentro de um espaço em que há uma disputa de narrativa sobre a possibilidade do Brasil se tornar um país. Então ele está querendo oferecer uma narrativa de coesão, de consenso, sem o que você não consegue estabelecer o que a gente poderia chamar de um projeto nacional. Sem dúvida alguma, a obra de Gilberto Freire, ela traz esse acento que você identifica muito bem, Celso. Ou seja, essa ideia de um encontro consensual entre as raças. Entretanto, nós vamos entender os motivos e as razões que levam essa obra, com algo que a gente pode contestar hoje, a ter tanta força ainda no imaginário social. É o fato de que o Brasil, nos anos 30, apresentava um processo, né, de industrialização. O Brasil precisava de uma coesão enquanto país, e o Gilberto Freire, ele foi o responsável por tentar, do ponto de vista do imaginário social, criar essa coesão, né? Eu achei lindo, então, como mito é lindo, não é? Sem dúvida. Mas assim, os bandeirantes destruíam os índios, tá certo? Era um horror. A escravidão, precisamos falar sobre o assunto. Como? É meio difícil de entrar nessa. Eu acho lindo, se a gente conseguir, eu acho legal. Não, mas eu acho interessante, né? Assim, na verdade, o que a gente está fazendo aqui não é uma defesa do Gilberto Freire. Não, eu entendi. Mas como colou? Como que colou? Se os fatos são tão claros também ao contrário, entendeu? É um pouco difícil entender, mas como? É demais. Seria demais se a gente fosse assim mesmo, não é? Mas não é interessante que você vê um autor que está querendo, vamos dizer assim, ele está querendo criar uma unidade contraditória? Ele, de alguma maneira, ele reconhece que o Brasil ele tem profundas contradições, mas, ao mesmo tempo, ele procura mostrar como essas contradições fazem parte da própria dinâmica da formação social do Brasil. Então, ele tenta fazer essa coesão do ponto de vista ideológico. Agora, quando você fala de mito, nós estamos falando de mito exatamente por conta de uma visão crítica, né? E a ideia de mito é a ideia que é colocada pelo Florestan, né? Quem vai falar do mito, a democracia racial enquanto mito, é o Florestan, né? Na sua crítica ao É por isso que nós estamos com os dois juntos aqui, porque no final a grande questão do Florestan Fernandes é essa, tá certo? Assim, é falar, peraí, não funcionou assim. E hoje é muito claro. Não, então, eu só quero voltar a falar assim, eu entendo a necessidade da gente criar um olhar de país, né? Ou vamos voltar na história do mito. Mas, nós somos isso, nós somos bacana, a gente com índio, negro, branco, português, a gente os imigrantes, nós somos super legais. Eu acho demais, até colou, né? Assim, colou que eu digo mesmo para fora do Brasil, na ONU, né? A gente era visto assim, colou, né? No sentido, até hoje eu acho que cola um pouco para fora, eu não sei direito, eu não saberia dizer agora. Os caras são, né, diferentes e tal. Mas nós não somos. Mas essa visão cola muito. Eu acho que a força da obra do Gilberto Freire assim, funcionou, né? Como funcionou a pergunta vai ser muito interessante, né? Por duas coisas. A primeira é que quando a obra dele foi publicada, né, em 1933, o ambiente que havia, era um ambiente do racismo científico.
Então, a sensação média que se tinha é de que o Brasil era um país inviável. Porque, veja, o racismo científico, que foi... A palavra científico não está aí à toa, ele tinha áreas de ciência, né? Era a ideia ciência. de falsa ciência, Certo. né? Mas na época, se você ler, por exemplo, Os Sertões, né, que é das coisas mais deslumbrantes que já se escreveu em língua portuguesa, né? Mas Os Sertões está lá, cravejado de racismo científico. Você vai lendo ali e vai se deparando, né, com as manifestações disso. Porque era uma ideia muito poderosa que tinha status de ciência, força de ciência. Bom, né? Que era... Desagou no nazismo ali, né? Desagou no nazismo, E era uma ideia que considerava que havia uma hierarquia intelectual entre as raças e que o ponto mais baixo dessa hierarquia era o mestiço. Então você tinha o branco lá em cima, depois você tinha o asiático, depois você tinha o que eles chamavam de raça americana, que eram os indígenas das Américas, e depois você tinha o negro. Mas a única coisa que era pior para o racismo científico do que o negro era a mistura. E o Brasil era um país de mestiços. Então o que havia no Brasil era uma sensação ou de país de inviável, vira-lata, ou a ideia de que a única chance do Brasil era o branqueamento. Mas era o vira-lata também, né? Isso que persiste até Que hoje persiste também. até hoje, a ideia do Brasil como inferior. Quando Gilberto Freire apresentou a obra dele, ela pegou essa ideia e virou de ponta cabeça. O mestiço passa a ser o melhor. O brasileiro... Então, assim, ela chegou para dar um certo alento. Um orgulho de ser brasileiro. Exatamente. O que o professor Silvio disse, ou seja, você está vivendo um momento em que o Brasil passa a ter um projeto nacional, é o patriotismo típico do pós-Revolução de 30, e a teoria dele chega como uma possibilidade redentora. Apesar dele ser contra o Getúlio, né? A primeira frase do Casagrande Senzala é a seguinte frase: em 1930, ou seja, o ano da Revolução, me ocorreu a aventura do exílio. Ou seja, essas coisas da diferença entre obra e vida, né? Ele vai embora, ele foge do regime que consagraria a obra dele como versão oficial do Brasil. Por isso que é divertido, né? Essas coisas são interessantes, é maluco também. Mas o que acontece é que o Gilberto Freire está dentro de um contexto intelectual que as ideias sobre o racismo científico estão sendo contestadas em todos os lugares do mundo. Né, pelo menos onde se faz antropologia, onde se estuda sociologia. O Gilberto Freire está no contexto ali da sociologia, da antropologia cultural norte-americana. Ele estudou nos Estados Unidos. Ele é um filho intelectual do grupo do Franz Boas, né, que foi o fundador da antropologia, a primeira cadeira de antropologia do mundo, e que afirmava que não havia, peremptoriamente, que não havia qualquer tipo de inferioridade entre as chamadas raças. Até aí, ok. Então, eu estou falando sobre a ideia de falar, nós somos legal. Então, o que eu acho é que ele, de fato, do ponto de vista científico, ele tinha essa convicção, né, influenciado por todo esse ambiente, por essa episteme intelectual, de que não havia hierarquia entre raças. A miscigenação era boa. Sim, que a miscigenação ela não era algo degradante, de que ela não tinha ela não tinha um aspecto deletério sobre a sociabilidade. Mas daí a ser superior, porque daí ele inverteu a coisa. Não tem um truque? Uma coisa é dizer o seguinte, isso é uma bobagem, e né, todo mundo sabe que é uma bobagem, né? Hoje, né, todo mundo sabe que é uma bobagem genética, né? Assim, é fácil isso é uma bobagem, mas assim, a ideia dele falar, não, mas nós não somos uma porcaria, nós somos o melhor. É diferente de falar que não há diferenças. Sim. O que eu acho que ele faz, ele nunca disse isso do jeito que eu estou falando, então eu estou falando assim, uma percepção minha, de que o que ele tenta fazer é dar ao Brasil uma obra fundadora. Você pega, por exemplo, o caso da Argentina, né? A Argentina tinha como obra fundadora da sua vida social, de como os argentinos se encaravam, a obra do Sarmiento, que era o Facundo, Civilização e Barbárie. É interessante esse E, como o E do Casagrande e Senzala. E é um livro escrito no século XIX pelo Sarmiento, que depois virou presidente do Brasil. Da Argentina, perdão. Tudo igual, tudo vizinho. É isso, Brasil, Argentina, Buenos Aires, capital, não é isso? E ele foi um presidente, o Sarmiento é um presidente que impactou sempre os intelectuais brasileiros, né? O Machado de Assis, por exemplo, era impactado com a figura do Sarmiento, que eles regulavam mais ou menos pela mesma idade, né? Inclusive eu ouvi um programa muito bonito com o professor Alcides Vilaça aqui falando do Machado, né?
e muito interessante. E o Machado era um sujeito impactado com a figura do Sarmiento, porque o Sarmiento era um intelectual impressionante, o autor do livro fundador da Argentina, e, poxa vida, foi eleito presidente da República, né? E é o grande responsável pela alfabetização precoce da Argentina, né? Precoce em relação às Américas e precoce em relação à própria Europa, né? Obra do Sarmiento. E eu acho que o Gilberto Freire pensou, eu vou escrever uma obra fundadora do Brasil, uma obra na qual a nacionalidade se reconheça como, sei lá, como a Divina Comédia foi escolhida pelas pessoas da unificação italiana como uma obra fundadora. Entendi. Nesse nível, né? Como os Lusíadas. Ele conseguiu, né? No final, E conseguiu. Sem dúvida. Olhar assim, tudo parte daí, né? Todas as discussões são a favor, contra ou derivações do raciocínio dele, não é isso? E em torno do que o Júlio falou, acho que quando ele fala desse homem novo, né, do melhor, ele está se referindo também ao contexto brasileiro, ou seja, diante das determinações que não são apenas raciais, porque o Gilberto Freire ele fala que um dos pontos fundamentais para se entender o Brasil é entender também o trópico, né? Ou seja, o modo com que se organiza também a vida natural do Brasil. Nós estamos aqui num país tropical, enfim, as relações sociais e econômicas elas foram forjadas a partir de uma história muito específica e deste modo o mestiço, segundo a interpretação dele, seria aquilo que de melhor resultou do encontro das três raças no interior do trópico e também levando em consideração as peculiaridades da formação econômica do Brasil, que é o latifúndio. Então você tem o encontro das raças, o latifúndio e o trópico. Esses três pontos, eles convergem para formar o que o Brasil tem como características fundamental e que não é uma coisa ruim, é o que nós somos, é o que ele está dizendo. E ainda mais, ele fala que a maneira com que as três raças se encontraram, e veja o que ele vai dizer do negro, ele fala que a contribuição, cada uma das raças que se encontrou, contribuiu da sua maneira para que o brasileiro tivesse as características que tem hoje. Então ele vai dizer, olha, não há inferioridade em relação do negro africano em relação ao branco, porque o negro vindo de África deu uma contribuição, inclusive do ponto de vista técnico, ensinando aos brancos coisas que eles não tinham a menor ideia. Ele vai falar de higiene, ele vai falar, por exemplo, das técnicas, né, que negros da África, trazidos da África, trouxeram e que se amoldaram ao modo de vida do Brasil, né? Então é isso que ele está querendo dizer. Então se juntam essas três características, e aí vai chegar no discurso da democracia racial, ou seja, nós estabelecemos uma forma de convivência espontânea que supera o que a gente poderia chamar de uma democracia política. Há uma democracia, vamos dizer assim, racial, quase que natural, que é o resultado dessa convivência do encontro das três raças no trópico e na condição do latifúndio. Aí você teria uma democracia. Eu volto a falar, é lindo, mas não funciona de verdade. É lindo. É uma bela narrativa. É lindo, de verdade eu acho lindo, e quando fala assim eu adoro. Você fala, poxa, que legal que nós somos assim. Dá uma vontade mesmo de embarcar, mas não é. Agora, quem vai dizer que não é o Florestan. O que ele fala, ele fala sobre então o trópico em si? E o que ele fala sobre o latifúndio em si? Porque a gente falou sobre a democracia racial, mas qual é a influência do trópico em si nisso? Seria impossível ter essa democracia racial dele em outro lugar? É isso? Por quê? O que um tem a ver com o outro? Eu acho que esta democracia que ele narra seria impossível em outro lugar, porque o encontro é um encontro muito feliz, o encontro assim é uma coisa que deu certo espetacularmente, porque foi um encontro entre o português, que era, segundo ele, o colonizador mais talhado que já tinha havido para formar uma colônia, dentre outros muitos motivos, porque o português não tinha o que ele chama de orgulho de raça. Então o português é alguém, não é que ele não é racista, mas o português não tem orgulho da sua própria raça. E o português não tem, não por um motivo atávico, mas porque o português tinha convivido com o árabe. O português havia sido dominado por um não branco, de modo que ele tinha uma relação com os negros que os ingleses, por exemplo, insulados lá na ilha, não tinham condição de ter. Então esse português estava preparado. O negro era preparado para a colonização nos trópicos porque estava habituado a esse tipo de clima, então ele estava preparado para trabalhar, porque na África o negro tinha inclusive como o professor Silvio falou, tinha um domínio da técnica que o levava a trabalhar. O
O negro estava... É interessante isso no caso da Grande Senzala, porque o negro está mais apto ao trabalho do que o índio pela sua capacidade técnica, ou seja, por ele ter tido um tipo de trabalho para além... Não é? O índio tem um outro olhar, né, em relação a... O Freire vai dizer isso. Tanto é que o Freire, quando você lê o caso da Grande Senzala, você percebe que a contribuição do índio é muito mais a contribuição da Índia e não do índio homem. Então, isso no caso da Grande Senzala, eu não me lembro se ele afirma isso claramente. O que quer dizer isso? Porque é como se o trabalho físico fosse dado pelo negro, o trabalho físico, técnico, físico no sentido amplo da palavra físico, e a indígena tivesse sido uma espécie de mãe de todos nós. Então, ele fala, por exemplo, que a indígena vai amolecendo as palavras, a indígena é quem vai dando de comer para todo mundo. E porque tem uma coisa que ele afirma no livro, que aliás vai levar uma parte importante dos ricos, da elite do Brasil a se contrapor ao livro dele, que ele fala, olha, as mães do Brasil são as índias e as negras, porque não tem branca. De modo que, de certa maneira, não tem branco no Brasil. E dizer isso no tempo do racismo científico era uma coisa muito radical. Era dizer, olha, se você não chegou semana passada no navio aqui, se você não é imigrante, você é negro, você é negro, você é mestiço. O que era uma coisa duríssima de se dizer para aquela elite naquele tempo, no tempo do racismo científico. Então ele diz, a Índia é, de certa maneira, a mãe do Brasil. Tem toda uma mitificação nisso, é óbvio, né? Mas ele diz isso. Mas o trabalho com a violência, mas também com o caráter formador que o trabalho tem, ele apresenta como responsabilidade do negro. O negro é alguém que faz isso, né? Então é um encontro muito feliz. E esse encontro também é feliz com o clima. Tem uma coisa muito interessante, literariamente, mais literariamente do que cientificamente, nos Sobrados e Mucambos, que é quando ele começa a falar da relação entre o escravo, os animais e a natureza. É um ponto muito forte do livro, sim, porque ele está tentando fazer, Celso, uma espécie de história do cotidiano. Ele está dizendo, está todo mundo dando explicações macroscópicas, ele está olhando assim, como é que era a vida cotidianamente, né? Como é que a vida acontecia. Então ele fala da forma como o escravo se relaciona com o cavalo, da forma como o escravo se relaciona com o boi, da forma como o escravo se relaciona com a terra, numa narrativa assim, flagrando um tipo de cotidiano, né? Flagrando ou inventando, no bom sentido da palavra invenção, né? Um cotidiano, romanceando, né? Um cotidiano, que é isso que o professor Silvio falou. O trópico é isso na prática. O trópico é a vida sol a sol. É a vida vivida de sol a sol. É a vida, vamos dizer assim, na qual natureza, homem, natureza incluindo clima, animais, terra, existe um encontro feliz entre tudo isso, né? O Massapê, que aí vai estar no Nordeste de forma um pouco mais clara, né? A água, o Gilberto Freire é o primeiro sujeito a denunciar o mau uso da água, o fato de que os mananciais estão sendo sujos e tudo isso. Esse encontro entre uma terra muito fértil, o negro preparado para isso, o português que nasceu para ser colonizador, os animais para os quais os escravos conseguiram achar um uso muito inteligente para cada um deles, é uma espécie de encontro feliz. Então, é mais uma coisa em que ele faz a inversão, né? As pessoas estão olhando nesse tempo para o passado e condenando o passado, ele olha para o passado e olha o passado Sim. como um momento formador em que o Brasil é a terra na qual um feliz encontro aconteceu. Júlio, eu queria pegar o que você falou brilhantemente, lindamente, para ressaltar 2 pontos sobre o Freire que eu acho que são interessantes. O primeiro deles é o fato de que o Freire ele não está afirmando de que esse tipo de encontro feliz não é um encontro sem conflitos. Ele é um encontro conflituoso, há conflitos, há problemas. Entretanto... Há muitos fatos comprovando isso. Mas é que está. O que ele está querendo afirmar é que esse encontro é tão feliz, segundo a narrativa do Freire, que nos próprios conflitos você já tem também a chave para a sua resolução. Os conflitos, eles encontram a sua resolução por conta desse ambiente que o Júlio descreveu. Esse é um ambiente tão bem integrado, é um ambiente em que todas as partes se encaixam tão bem, que os próprios conflitos eles podem ser resolvidos pela própria dinâmica de reprodução daquele ambiente social. Eu quero viver nesse lugar aí. Não é o lugar que eu vivo, mas eu quero viver nesse lugar. Mas aí que eu acho demais, que talvez seja essa mesmo, tenha sido a intenção dele, de criar esse tipo de sentimento. Eu quero viver aí, mas ele não existe. Não, mas aí tem um segundo aspecto, que é a questão política e econômica que o Freire está colocando.
Júlio falou da Bahia, ele falou, a gente falou agora do que está acontecendo principalmente em São Paulo, né? Rio de Janeiro, enfim, que é o processo de industrialização do Brasil. Então, a grande preocupação com o Freire não é só de criar uma narrativa para o Brasil, ele está preocupado também em como ficaria, enfim, como ficariam as elites diante de um país que se transforma, as elites rurais, né, que dominaram o Brasil durante muito tempo, diante da formação de uma elite urbana, né, de uma burguesia industrial. Então vejam que essa narrativa dele, que ressalta o passado, não é uma narrativa que ressalta o passado rejeitando o futuro. O que ele está querendo é criar uma forma de conciliação entre a tradição e o moderno. Ele está querendo lançar as bases para o que a gente poderia chamar de uma modernidade conservadora. Ou seja, todas as transformações sociais que o Brasil inevitavelmente teria que encarar, elas não poderiam destruir toda a herança sociocultural que o Brasil acumulou durante esse tempo e que, segundo ele, formaram a base para uma resolução de conflitos muito bem delineada. Então é isso. A grande preocupação do Freire é essa composição do tradicional, leia-se, a burguesia agrária, né, o latifúndio, com uma burguesia industrial que precisa de Estado, precisa de norma jurídica, precisa de racionalidade. Tava exatamente. Muito forte assim, né? Tava correndo isso. Muito forte. Então você precisa fazer uma conciliação com os de cima. Funcionou, né? Claro que funcionou. Os de baixo que se dane, não é isso que ficou por pouco aí. Isso, certo? É a conciliação com os de cima. E que geralmente são brancos. Então. Não, geralmente, né? Geralmente na sua 99,99%. São brancos. Uma coisa que o professor Silvio falou é fundamental, né? Talvez o termo feliz para o encontro, que é um termo que ele não usa, eu usei, ele não seja o mais adequado, porque ele dá a impressão de que havia um cotidiano feliz. O Gilberto Freire não fala isso. É como se houvesse um cotidiano, vamos dizer assim, ele vai usar um termo assim, com qualidades de permanência. É como se deu uma civilização. Podia não ter dado. Deu liga, sim. Deu liga. Deu uma liga deu ali liga, naquele momento. Exatamente. E o Brasil não é aquela desgraça que os ensaios dos anos 20 nós mesmos achamos que somos. É isso. Nós não somos tão ruins quanto somos. Exatamente. Nem isso e nem o sul dos Estados Unidos. Porque é preciso... Tem uma coisa que eu acho que é muito sintomática. Um dia, se eu conseguir, eu vou escrever um artigo sobre isso. Que é fazer um cotejamento, uma comparação entre o que o Freire está escrevendo e o que o Faulkner está escrevendo nos Estados Unidos, o William Faulkner. William Faulkner está escrevendo aqueles romances que mostram o sul dos Estados Unidos, o sul pós-abolição, como uma terra em que ninguém se reconhece. Né? Você lê O Som e a Fúria, que é aquele livro absolutamente brilhante. O que é O Som e a Fúria? Né? É um rapaz que tem um tipo de doença, né? Em que ele não consegue compreender o que está acontecendo à sua volta, é o narrador do Som e a Fúria, né? Então, o sul dos Estados Unidos é aquele lugar de incompreensão mútua, em que está todo mundo absolutamente perdido. Ódio. E o Brasil não é assim. O Gilberto Freire vai explicar por que não é assim. Vai dizer, não é assim porque a sociedade, aquele encontro que aconteceu lá atrás, é o encontro no qual as coisas funcionaram, houve um encaixe. Ele usa um termo que sintetiza o que o professor Silvio falou aqui com exatidão, que é o seguinte: antagonismos em equilíbrio. Existem antagonismos duros no Brasil, só que esses antagonismos encontraram um equilíbrio. Encontraram um equilíbrio por quê? Porque o casamento entre terra, homem, raças, encaixou, deu certo. Né? Então esses antagonismos se equilibraram e eles permitiram a formação de uma sociedade com qualidades de permanência. O que nós não podemos fazer agora na década de 30? Jogar tudo isso fora. A preocupação dele é como é que a gente moderniza sem jogar esse passado fora, porque esse passado é a nossa diferença diante do mundo. No final da vida ele achava assim também? Acho que achava porque mais. isso foi ele na década de 30, né? Ele morreu em 90 e pouco, não é isso? Mas 87, 80 e pouco. Ele morreu em 87. Então, passou tempo, 50 anos. Mas aí eu acho... O que ele achava lá no final? Mas aí eu acho que o Júlio falou uma coisa, talvez ele tenha dobrado a aposta. A gente tem que ler as obras de Gilberto Freire depois de Casa Grande Senzala. Por exemplo, a gente vai ler Ordem e Progresso, né? Acho que é o maior livro dele e tal. Ordem e Progresso é um livro que ele claramente está preocupado com o que a modernidade, com que esse novo edifício jurídico que estava sendo implantado no Brasil pudesse trazer aquilo que tradicionalmente o Brasil fez.
ordem e progresso. Como é que a gente mantém a ordem? A ordem já está estabelecida, foi o resultado desse encontro. Tem um antagonismo equilibrado, então já tem uma ordem social. Como é que a gente consegue manter a ordem e caminhar em direção ao progresso? No fim das contas, o Gilberto Freire, ele vai dizer uma coisa que para nós é muito sintomática pensando nos dias de hoje. Ele está muito preocupado com o modo com que a legislação trabalhista pode interferir nas relações do campo. Ele está muito preocupado com isso. E ele venceu. Porque se nós formos estudar a história constitucional do Brasil, a gente vai perceber que o Brasil ele só estendeu os direitos trabalhistas para os trabalhadores do campo na Constituição de 88. Ou seja, houve um pacto, sim, entre as elites, de tal sorte que se preservou os interesses da aristocracia rural no Brasil. Ao passo que a legislação trabalhista, enfim, ela foi aplicada aos trabalhadores urbanos, só em 88. Agora. E vem sendo desmontada também, mas só recentemente, que... mas o grande problema é que não há pacto à vista, né? Essa é a grande questão. Então, mas isso é um problema. Essa é a grande questão. Tá certo? É um problemaço. E a grande questão é que se é possível fazer um pacto hoje que envolva as suas elites, né? Porque a crise ela não afeta só quem está em cima, mas quem está embaixo, mas afeta quem está em cima também, partes do Estado. Enfim, o próprio Estado Novo é o resultado de uma crise, né? Uma crise que não é só do Brasil, mas uma crise que é internacional, é a crise de 29, enfim, a gente sabe o que está acontecendo. Então, acho que o Júlio, ele lembra bem esse termo, que eu acho que é fundamental para entender esse processo de construção política e por que essas narrativas como a do Freire têm tanta força. Dentro de uma sociedade como a nossa, existem conflitos e antagonismos que não têm solução, mas que eles podem ser domesticados. É por isso que tem Estado, por isso que tem a ideia de nação, por isso que tem o direito. Então, agora eu vou usar o Florestan Fernandes. Ele é médio assim, ele não sei se ele quer essa conciliação, não é isso? A não ser que eu tenha entendido muito errado, a ideia do Florestan Fernandes é assim, não, nós precisamos inverter um pouco essa pirâmide, não precisamos, o negócio não tem que estar conciliado lá em cima. Não é isso? Vamos parar com esse negócio de conciliação de elite, porque no final era isso que a gente estava falando. Vamos parar com esse negócio. Ou não é isso? O Florestan Fernandes fala, não, chega, agora chegou a hora de virar a mesa. É que o Florestan, ele significa um rompimento com toda uma tradição que o Gilberto Freire, no fim das contas, é um continuador, né? Que essa tradição da interpretação do Brasil a partir... Você mesmo me falou, nossa, que lindo, né? Uma tradição ensaística, essa coisa. O Florestan Fernandes, ele tem uma ideia muito firme de que é fundamental que o Brasil, que se olhe cientificamente para o Brasil. Ele vai, na verdade, fazer da sua vida todo um esforço para fundar uma sociologia que, de fato, seja uma sociologia científica, baseada na observação metódica dos fatos, mas não porque ele simplesmente quisesse analisar os fatos. Ele queria que a ciência fosse o impulso para uma possibilidade de olhar o mundo e transformar o mundo. Mas transformar o mundo com base numa racionalidade. E não com base num desejo, na vontade. Então o Florestan, ele se insere na vida acadêmica, mas se insere politicamente na vida acadêmica e academicamente na vida política. Então, obviamente, que o Florestan, ao olhar para a sociedade brasileira, ele vai olhar os conflitos naquilo que os conflitos têm de mais concreto, de mais real. Tanto que ele dizia, aliás, não é ele que dizia, mas é uma interpretação que é feita por uma autora chamada Barbara Freitag, que ela vai dizer, o Florestan, ele monta a sua obra a partir de 3 grandes dilemas, né? O dilema é o conflito, né? É a contradição. E o título das obras dele demonstram isso. Ele trata de um dilema, que é o dilema social, da formação social brasileira, o dilema racial e o dilema educacional do Brasil, né? E todos os 3 dilemas convergem para uma tônica que está muito presente nas obras do Florestan, principalmente na primeira fase, né? Que é o tema da incompletude de um processo de racionalização do espaço político brasileiro. O que quer dizer isso? Ele está querendo dizer o seguinte, o Brasil ele não completou a sua transição para uma sociedade realmente moderna, contemporânea. O Brasil é um país onde falta racionalidade. O Brasil é um país onde a ordem social competitiva, que é própria dos países, né, desenvolvidos, não se estabeleceu plenamente. Nós somos herdeiros, olha que é o contrário do Gilberto Freire. Para o Gilberto Freire, essa ligação com o passado era produtiva.
para o Florestan, essa ligação com o passado nos impedia de caminhar em direção ao futuro. Porque nós ficávamos presos ainda a um conservadorismo, ficávamos presos ainda ao padrão das relações escravagistas, ficávamos presos ainda a um padrão de relações hierárquicas, baseadas simplesmente na tradição e no poder. A leitura dele do país parece mais correta, não? Mais pé no chão, ou você acha que uma leitura precisa, uma leitura mais precisa, né? sem Assim, dúvida. Menos bonita, sem né? dúvida. É mais chato falar sobre esse assunto, mas assim, me parece muito mais próximo do país que nós somos, tá certo? Sim, mas veja só que interessante, o que a gente está querendo ressaltar aqui em relação ao Gilberto Freire, sem fazer defesa de Gilberto Freire, por óbvio, é a força das ideias. Porque, eu já gostei, eu falei assim, é demais. Todos nós queremos esse país. Acho que o Florestan Fernandes também quer esse país. Tá certo? Sem dúvida. Só que ele quer partir do país real para chegar nesse país. Quem não quer esse país? Acho que você chegou no ponto. Não é tanto isso? que ele vai eu dizer. quero, todo mundo quer. Perfeito. Só que da onde a gente vai partir? Não é Você isso? chegou no ponto. Tanto que ele vai falar do mito da democracia racial, ele vai falar isso no livro dele, uma das grandes obras dele, que é a integração do negro à sociedade de classe. Ele vai falar disso. Mas a grande questão que a gente quer ressaltar aqui é a força das ideias. Por mais que a gente fale do Gilberto Freire, o que a gente está ressaltando aqui é que as ideias dele tiveram força, ainda têm força, e assim, essas ideias elas movimentam ações políticas, elas criam embaraços, Concordo. Pessoas morrem por causa disso. Né? Então, quer dizer, eu entendo. É o papel do que a gente chama de ideologia. Né? A ideologia, mais do que ser algo que encobra a nossa visão sobre o real, é algo que, vamos dizer assim, são lentes a partir do qual a gente dá sentido para a realidade. Ou seja, a ideologia é uma prática material. Então, a gente vai olhar a política externa do Itamaraty. O externo do Itamaraty é baseada nessa ideia de exportar a democracia racial do Brasil como ser um modelo. E isso, inclusive, foi objeto de uma das pesquisas feitas pelo Florestan Fernandes, junto com o Roger Bastide, né, nos anos 50. Eles foram contratados, né, enfim, pela ONU, depois da tragédia da Segunda Guerra Mundial, para fazer uma pesquisa sobre o Brasil, porque estava todo mundo interessado como é que era possível que um país de tanta diversidade pudesse criar uma dinâmica de convívio pacífico. Né? E aí o que fizeram o Florestan e o Bastide? Eles demonstraram tristemente no relatório que, na verdade, tudo que se falava sobre democracia racial no Brasil não era verdade. Porque é um país extremamente conflituoso, que distrata e trata muito mal as suas minorias, de que a riqueza é construída em cima de uma superexploração daqueles que pouco têm e que ela tem um recorte racial muito preciso. Ou seja, o Florestan, ele nos apresenta uma outra visão, mas a partir do momento em que ele exerce a função de teórico, empunhando as armas da crítica. Né? As armas da crítica. O que nos permite estar aqui agora falando o seguinte, olha, Gilberto Freire, o que ele está dizendo não corresponde ao real, porque chegou o Florestan e outros também, depois dele, muito importantes, que demonstraram, né? Olha, o real é isso aqui, a narrativa é essa. O que a gente acha da gente mesmo não é. Sim. Né? A gente se olhando no espelho de verdade, a gente se via de um jeito que não funcionava. Só que tem isso, é muito mais legal você se olhar do outro jeito, do que você se olhar desse jeito, não é isso? Do que se olhar com a realidade. Eu acho que em parte, porque tem uma coisa que o Gilberto Freire diz que ainda é muito pouco absorvida para a elite, que é o caráter não branco de todos os brasileiros. Isso ainda é uma coisa dolorida, né? Quando o Gilberto Freire diz não tem branco no Brasil, e todo mundo é negro, ou seja, essa raiz... Coisa que o sujeito só aprende quando vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, exatamente. Né? Aí é maltratado. Quando ele é maltratado lá, ele percebe, né? Mas ele diz, ó, todos nós somos mestiços, ou seja, salvo quem chegou semana passada, né? O Chico Buarque até disse isso há um tempo atrás, né? Ele teve um episódio de racismo com o neto dele, né? Em que ele falou, olha, só tem 2 brancos no Brasil, a Xuxa e o Tafarel. O resto... E essa frase do Chico Buarque é profundamente freiriana. E o Freire disse isso na década de 30, o que é uma coisa muito violenta, violenta no bom sentido, uma boa violência de se fazer, contra uma elite que considerava que um pingo de sangue negro era uma coisa degenerada, era uma mancha indelével que não se podia resolver. E eu acho que isso continua sendo um problema. Não mudou muito, né? Não mudou muito. Não sei nem se mudou pouco também. Não,
Eu acho que a obra do muito Gilberto Freire parecido. continua sendo cortante. Ela continua tendo, porque é uma obra tremendamente... Se você lê o Casagrande Senzala, quando se lê o Casagrande Senzala, primeiro é uma obra muito envolvente, porque é uma obra assustadoramente bem escrita. É uma obra de arte. E quem diz isso não sou eu, é o Guimarães Rosa que diz isso, é gente de muita qualidade que leu, e são artistas da palavra, né? Que leem e falam, poxa, isso aqui é uma coisa de muito nível, né? Então é uma coisa tremendamente bem escrita e é fugidio, porque num parágrafo ele te fala uma coisa que te deixa de cabelo em pé, né? Nessas ideias, por exemplo, que ele tem de que existe uma complementariedade entre o sadismo do branco e o masoquismo da negra. Porque é uma coisa que qualquer pessoa razoável lê uma coisa dessa e fica de cabelo em pé. E quer largar o livro, é uma coisa absurda, né? E logo depois ele faz uma denúncia da violência contra os escravos tão pungente, quando ele fala que, isso não deve ser verdade, mas ele conta no livro que era comum, acho que na Bahia, que um senhor de escravo, para que as paredes da casa grande, da fazenda fossem fortes, ele emparedasse um negro na fazenda. Então ele te dá uma coisa, quando você acha que está com alguma coisa na mão, ele logo te tira, né? Então é um autor muito, muito fugidio. E esse caráter cortante da obra se mantém. Os clássicos são assim, né? Um clássico é um livro que o tempo vai passando e ele continua dizendo coisas muito fortes para nós, né? Então acho que o Freire, ele continua sendo alguém, ele mesmo se dizia muito conservador, tem uma entrevista famosa dele, né? Em que a entrevistadora, que até uma professora da Unicamp, dizia, começou a falar, porque o senhor é um autor, ela ficou procurando para não ofendê-lo, né? O senhor é um autor, ele falou, pode falar, minha filha, conservador. Eu sou conservador, sim. Eu não sou reacionário, mas eu sou conservador, né? Então é um autor assim que permanece sendo um autor conservador, né? Por tudo isso que o professor Silvio diz, mas ao mesmo tempo na obra dele tem ainda um corte subversivo, vamos dizer assim, que é o fato de ele jogar na cara de uma sociedade tremendamente racista o fato de que não tem branco no Brasil, de que todo mundo é mestiço, de que todo mundo, de certa maneira... É que no final, o que se cumpriu, o que vem se cumpriu, vamos falar do Brasil de hoje, não tem, né, é que a gente mantenha uma situação de escravidão, né? No final seja ela qual cor, seja, né, de escravidão social, de escravidão racial, de escravidão... Quer dizer, o país não se integrou de verdade. Né? Não aconteceu isso, nem lá atrás, eu acho, né? Porque eu não sei, eu não estava lá, mas eu pressuponho que não. E o mundo andou, a parte sociedade industrial, as coisas aconteceram, o país não foi assim. E nós estamos numa situação, nós andamos milímetros, se é que andamos nesse sentido, entendeu? É uma sensação que eu tenho, acho que o Florestan Fernandes coloca isso também com bastante força, assim. Nós não andamos, as coisas estão aqui. Nós somos assim. Parece que eu estou... parece que o Florestan Fernandes é negativo, né? Não é nesse sentido, porque eu acho que, na verdade, ele fala, olha, vamos olhar tudo isso para ver se a gente melhora, não é isso? Sim, sim. Pelo que eu entendo, de novo, vocês entendem muito mais, mas parece que ele fez esse diagnóstico para dizer, agora nós temos que melhorar. Tanto que ele se meteu em política, fundou o partido e se colocava dessa maneira, não é isso? Sim, eu acho que uma segunda fase da produção do Florestan Fernandes, eu acho que vai no sentido que você disse agora. Vamos dizer assim, a conversão dele ao marxismo, né, começando a trabalhar com as categorias marxistas, colocando o termo revolução, falando de como as transformações sociais no Brasil só seriam possíveis se houvesse uma participação efetiva da população, e ele fala especialmente da população negra, né, na linha de frente das lutas políticas, eu acho que demonstra bem isso. Ou seja, o que o Florestan fazia era um diagnóstico sobre a realidade que nos desse possibilidades concretas e reais de transformação do real, a partir de armas reais, né? Enfim, eu acho que, de fato, a obra do Florestan ela tem esse caráter crítico, mas as ideias do Freire, elas têm uma força muito grande, inclusive, se a gente for pensar, o modo com que a população, mesmo aqueles que nunca leram Gilberto Freire, se veem no espelho e consideram também como se formam a fundo as relações raciais.
Não, mas veja, eu acho que, de certa maneira, essa visão do Brasil como paraíso racial, no fim das contas, acaba ajudando na perpetuação, né, de certos aspectos políticos e econômicos, como você muito bem coloca aqui. Por exemplo, é só ver as novelas, né? As novelas que passam na televisão, o que você percebe, né, e há estudo já sobre isso, né? Dificilmente você vê um casal de negros e que tenha protagonismo. Isso é muito raro. Acontece algumas vezes. Como uma exceção e é mas falado e é tratado sim. como uma exceção. Olha que legal, nós estamos colocando um casal de negro. É um Sim. outro jeito. O que Mesmo geralmente assim não é uma coisa natural, né? Sim, o que geralmente acontece são casais interraciais, né? É um negro, uma branca, o que não é um problema em si, mas a questão é o seguinte: você dificilmente tem um casal de pessoas negras vivendo numa situação cotidiana como os negros vivem. Óbvio que a questão racial ela sempre aparece, ela se coloca, mas dificilmente você vê o protagonismo, então uma questão, isso sendo colocado de uma maneira evidente, né? Então demonstra-se que o que o Gilberto Freire escreveu, o que ele coloca, se tornou parte do próprio imaginário social no Brasil, né? E que o que você está falando é que impede o país, ou ajuda a impedir, impede também é meio grande, ajuda a impedir... A luta antirracista se torna muito difícil, mais difícil quando a gente não encara o problema de que no Brasil há uma clivagem racial. E a gente está colocando isso aqui, né, faz parte até dos nossos cursos. A questão racial no Brasil não é uma questão que interessa apenas à população negra. A questão racial no Brasil é uma questão que está ligada diretamente a qualquer tipo de processo de desenvolvimento político e econômico que a gente queira fazer no Brasil. Só fazer uma conta simples. Aliás, uma pergunta, né? Você está nos entrevistando, mas eu quero fazer uma pergunta que eu acho interessante, já que é um papo aqui. Eu queria saber, olhando para o mundo todo, né? Olhando para os países desenvolvidos, eu estou aqui no contexto do capitalismo, né? Países desenvolvidos, que país conseguiu se desenvolver discriminando 54% da sua população? Bom, os Estados Unidos, eu não sei qual é a população de 13%. Negro, Os negros são 13% dos Estados Unidos. Discriminaram firme, né? 13%. Também, não é isso? Não, inclusive é por isso que se consegue colocar negros em papel de destaque sem que isso mexa com a estrutura de poder. Porque se você coloca 54%, se os negros fossem maioria, obviamente que os Estados Unidos eles seriam um país menos desigual. Agora, com 13% dá para tratar daquele jeito, né? A grande maioria, uma minoria que se destaca, aparece na festa do Oscar, a gente acha que os negros nos Estados Unidos estão vivendo uma situação muito boa. Mas na verdade Na verdade não, é uma minoria da minoria, que são ultramilionários, enfim, ali. Os artistas. Enfim, são os artistas, enfim, músicos, alguns políticos, enfim, tá ali. Agora no Brasil é o seguinte, isso demonstra também a condição de um país periférico. Uma coisa que o Florestan também vai falar, né, no final da sua obra, que ele vai querer tratar da questão do Brasil como um capitalismo, né, dependente, desenvolvido. Somos subdesenvolvidos, ou seja, um fator fundamental do nosso subdesenvolvimento é o racismo. O racismo. Tem gente que coloca assim, não é racismo, é uma questão social, é uma questão de classe. Também. É um preconceito de classe e, por acaso, tem a ver também com a cor, porque quem está nas classes mais baixas são os negros. Como é que você olha isso? Entendeu, né? Tem muita gente que coloca assim, peraí, não é cor necessariamente. É uma mistura, uma aceitação disso tudo, mas é uma mistura. Não, nós somos legal com raça, nós somos bacana, nós somos Gilberto Freire com raça, mas nós somos injusto socialmente. Mas eu acho que... Não é isso? Tem gente que olha dessa maneira, né? E como os negros vieram da escravidão, de uma classe social bem mais baixa, por acaso é negro. Né? Não é isso? Tem gente que coloca dessa maneira. Como você vê? A tua afirmação, ela meio que responde a tua ela não questão. É minha. A afirmação que você fez agora, a partir, né, de um... É um tipo de argumentação a partir desse argumento. Né? Você já deve ter ouvido várias vezes. Sim, sem dúvida. Eu acho que responde um pouco a tua afirmação inicial, né? Ou seja, veja só, raça e classe são fenômenos sociais que estão diretamente imbricados, né? Porque, veja, o que nos faz achar que é absolutamente natural que a gente esteja num ambiente
que, em tese, é um ambiente democrático, vamos falar da universidade pública, por exemplo, né? Falar da USP. O que nos faz aceitar e achar absolutamente normal que a maioria das pessoas que lá estudem, principalmente nos chamados cursos de elite, falando de medicina, direito, engenharia, São ricos. são pessoas... Não, eu não estou falando de ricos, eu estou falando assim, são brancos. E por que a gente aceita tão naturalmente essa identificação entre riqueza e branquitude? Se o racismo não constituir também o nosso imaginário, ainda aqueles de nós que dizem assim, não sou racista, porque vejam, mesmo ao dizer que não é racista, há uma constituição da maneira com que as pessoas olham a sociedade que naturaliza certas posições. Tanto que se a gente entrar num lugar, por exemplo, num restaurante chique, e se a gente encontrasse a maioria das mesas ocupadas por negros, eu duvido que qualquer um de nós não iria tomar um susto. Eu iria assustar, e eu sou negro. Eu iria tomar um susto. Por quê? Porque aquilo ali não faz parte do panorama social que nós estamos acostumados a ver. Então vejam que o racismo, ele não se manifesta apenas como um dado material, como discriminação direta, mas o racismo é algo que constitui também a nossa subjetividade. Ele nos faz naturalizar certas situações. E por isso uma narrativa tão poderosa como a do Freire, que é uma narrativa acadêmica, que se constrói na academia, mas é uma narrativa também que se constrói a partir também de uma certa visão que vai penetrando até nos recônditos da sociedade. O racismo científico foi a mesma coisa. O racismo científico ele não foi construído apenas por um bando de pessoas ignorantes que achavam que os negros eram inferiores. Não, o racismo científico foi construído nas academias. Né? Frenologia, né? Aqui para ciências exatas, né? Ciências ditas exatas, né? Mediocrância, a biologia, né? Funciona assim, o nariz. Né? Pô, a Lilia Schwartz tem um livro dela, né, que fala como se o racismo no Brasil no século XIX só se tornou possível com o apoio de 3 instituições fundamentais, né? As faculdades de medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, o Museu de História Natural do Rio de Janeiro, do Pará, os museus, e as faculdades de Direito de São Paulo, do Recife. Ou seja, você precisa, para reproduzir uma sociedade... elite também, não é isso? Sim, mas para você reproduzir o racismo... Mas eu quero voltar nessa história. O branco pobre, ou não tem branco no Brasil, mas vamos supor que tem algum, tá certo? Que não seja tão negro. É que branco o não é cor, pobre né? também se ferra, tá certo? Claro. Sim. Então esse é o argumento. A questão não é a cor. É a classe social. Não é? Mas o branco tem uma coisa que a Michelle Alexander fala, que é o salário psicológico. Ele tem um salário psicológico. O que é o salário psicológico? Ele olha para o lado, olha para o outro, né? Ele fala assim, a minha vida é muito ruim, só que tem gente que está pior que eu. E geralmente essa pessoa é negra. Né? E está pior mesmo. Não tenha dúvida disso. Né? Um branco pobre e um negro pobre nunca são iguais. Né? Até pela perspectiva de futuro que eles têm. Né? Inclusive, um dia me deram um relato que eu achei espetacular. Aqueles meninos que moram na Praça da Sé, dentre eles parecia um menino bem branquinho, né? E olha só como o racismo ele vai constituindo uma certa racionalidade. Falou que na hora que a polícia chegava, ele estava junto com os meninos todos. Na hora que a polícia chegava, ele colocava as mãos no bolso e saía andando assim normalmente e se afastava dos amigos negros. Aí a polícia ia só nos negros e não ia nele, porque ele era branco. Porque no imaginário, um menino branco como ele não podia estar no meio daquele mundo de negro, né? Vocês entenderam? É que, na verdade, né, o Gilberto Freire diz que não tem branco no Brasil e essa afirmação dói nos brancos, porque os brancos querem ser quatrocentões mais e estarem brancos, livres disso, querem ser mais brancos ainda, mas a verdade é que tem branco no Brasil. Tem branco no Brasil. Sim. E todos os índices mostram isso com clareza, né? Porque o problema fundamental é que raça é uma categoria social e ela está identificada com um tipo de identificação do fenótipico. Então, o policial está andando para fazer a ronda dele, ele decide quem parar ou quem não parar a partir disso. Ele não faz exame genético, né? Então, não tem raça cientificamente, mas para a polícia tem, para o Estado tem. Eu não estou culpando os policiais individualmente, né? Claro. Mas para o Estado há raça, né? E para o Estado há um tratamento diferente a partir disso, né? E a história que o Silvio conta é exatamente isso, ou seja, o menino de rua branco,
ele tem um status especial em relação aos meninos de rua negros, né? É o famoso caso dos mendigos gatos, que é uma coisa que está aí na imprensa, né? Mendigato, ou seja, é uma ideia seguinte, não pode ter um branco de olho azul na rua, ele tem que ser recuperado e ir para a capa de uma revista, porque é um fato absolutamente... assim, a indignação das pessoas quando vem um branco numa posição que é naturalmente de um negro. Agora, veja só, falar de branco. Assim como criaram, o François Fanon tem uma frase que eu acho ótima, ele fala assim, os brancos racistas que criaram o negro. O negro criou uma coisa que chama negritude, que é outra coisa que é a forma de lutar contra o racismo. Então, não foram os negros que dominaram, nós somos negros, né? Porque há todo um significado social para o que significa isso. Então, mas os brancos também foram inventados, né? Então, tem uma coisa que chama branquitude, uma coisa é branquitude, outra coisa é brancura. Brancura pode ser a pele clara, tal, mas branquitude se define socialmente como privilégio. Isso é outra coisa. Então, uma pessoa, vamos imaginar, um imigrante sírio que sofre toda a ordem de violência, que está sofrendo nesse momento, por conta da situação que a Síria vive e que também está vivendo privações terríveis na Europa, chega no Brasil 1, 2, 3, 4, 5 gerações, pode ser que ele se integre. Por quê? Porque a pele dele é clara, porque ele é branco. Ele vai ser lido socialmente como branco. Agora, o mesmo não espere em relação aos haitianos, que é uma outra história, né? Por conta do dispositivo de sociabilidade que tem aqui no Brasil. Então, o sujeito que é branco aqui no Brasil e que é tratado como branco, porque branco tem a ver do jeito que você é tratado e não da cor da sua pele, tenta ir, por exemplo, para os Estados Unidos para ver se será tratado, será latino, e latino não é branco nos Estados Unidos, é uma outra coisa. Irlandês não é tratado como branco também no Reino Unido, né? Tanto que é um termo pejorativo para se referir aos irlandeses. É o white nigger. Eles chamam os irlandeses desse jeito. Perceberam? Então, quer dizer, a raça é um dispositivo social que vai definir quem vai ter vantagem ou privilégio. E você não consegue criar esse dispositivo se não tiver muita teoria, muito doutorado na faculdade. Os instrumentos se não tiver científicos, entre aspas, para validar esse tipo de discurso. Se não tiver Estado, não tem racismo. Porque é necessário que o Estado também crie formas de classificação das pessoas, que pode ser por meio de uma segregação oficial ou pode ser por meio também da incorporação de um discurso em que não existe diferença entre as raças. Quando, na verdade, elas são subjacentes, elas existem dentro do processo de reprodução social. Isso que é bonito do Florestan, né? Voltando ao Florestan, porque o que o Florestan fez? Ele, que era um sujeito de origem muito pobre, ele era branco, né? Mas ele era um sujeito de origem muito pobre, era filho de uma empregada doméstica, não tinha pai, né? Ou seja, viveu criado só pela mãe e teve uma infância tremendamente pobre, era garçom. Ele entrou na universidade percebendo isso, ou seja, percebendo que as máquinas do Estado, os aparelhos ideológicos reproduziam o racismo, ele tomou posse. Ou seja, ele passou a ser um elemento dominante da faculdade de Sociologia, que viria a ser a faculdade de Sociologia da USP, e usou aquela máquina ali de produção de conhecimento para lutar contra o Freire. Então, na verdade, tem uma luta direta, aberta entre os dois. Né? O Florestan é 20 anos mais novo do que o Freire, mas eles foram coetâneos, eles conviveram, né? E na verdade, o Florestan usou a máquina da universidade para fazer pesquisas empíricas, como o Silvio falou, pesquisas científicas, né? Então, para poder combater as ideias do Freire. Demonstrar as injustiças, demonstrar, como quem diz, olha... não simplesmente denunciar. Exatamente. Né? Então, essa é a diferença. Demonstração. Porque denunciar já existia, né? A demonstração. Então é uma coisa ensaística e bonita, porque ensaística, né? Vai também do talento do ensaio, né? Porque não é qualquer um que escreve ensaio com qualidade. Mas a força ensaística do texto contra estudos cientificamente conduzidos. Tanto é um projeto institucional do Florestan, que não é só ele, né? São as obras dele, são as obras do Fernando Henrique Cardoso, né? É a obra do Ottaviani. Eu acho muito interessante porque os dois livros, os dois doutorados, né, são publicados no mesmo ano, que é 62, e os dois são dois petardos na obra do Freire.
Logo depois tem o golpe militar em 64, né? E o Freire se alinhou com a ditadura no Brasil, que colocou o Freire numa situação de dificuldade. Aí agora aí sim, reacionário, não mais né? conservador. Exatamente. E o Florestan conseguiu com isso, vamos dizer assim, avançar algumas casas. De modo que quando a gente olha assim para o cenário desse debate, no debate do nosso programa aqui de hoje, né, é um cenário no qual, vamos dizer assim, você tem as tropas freirianas posicionadas de certa maneira e as tropas do Florestan posicionadas também de outra. Então é um debate no qual o Freire é, vamos dizer assim, o principal vencedor, por isso que o Silvio falou. As ideias do Freire foram as que penetraram nas mentalidades, no coração das pessoas. Porque é mais fácil você acreditar, mais gostoso acreditar. E eu acho que tem uma coisa que é assim... É horroroso você se olhar como um povo injusto, um povo violento, que mata 60 mil pessoas por ano. É horroroso se olhar assim. É muito mais legal você olhar e falar assim, não, isso é um probleminha que nós temos, mas nós somos outra coisa. É muito mais gostoso fazer assim. E eu acho que tem o seguinte, com base na ideia freiriana, que não é só dele, mas ele é o principal pensador, né? O getulismo, em especial o Capanema, o ministro da Educação, foi 10 anos ministro da Educação no Brasil, foi certamente o ministro da Educação mais importante que o Brasil já teve, Educação e Cultura, né? Importante no sentido de que as coisas mudaram depois dele, né? Dirigiu todo um movimento que na verdade produziu um casamento entre o modernismo brasileiro e as ideias do Freire. Então, as ideias do Freire foram, para além de terem a força da sua própria escrita, ou seja, ter um livro poderoso como a Casa Grande Senzala, depois um outro livro poderoso como Sobrados e Mucambos, elas tiveram os pincéis do Portinari, elas tiveram um cinema que se... Uma aceitação cultural enorme. Exatamente. Né? Isso foi... O Mário de Andrade conduziu um pouco isso, né? Isso se transformou numa imagética do Brasil, né? Que foi feita a partir da obra dele. Então ele tem essa vantagem. Enquanto o Florestan teve que vantagem? Por ele ter produzido um discurso científico... Racional. Ele teve outras vantagens, né? Que é a vantagem do espaço universitário. Tal. Mas não pegou de modo que o coração esses dois autores pessoas. Não pegou o coração, pegou o cérebro de alguns. Ele perdeu a luta porque a luta se dá no coração no final. Mas eu acho que eles estão aí em conflito. Onde ainda. vocês acham que deu errado tudo isso? Quer dizer, que deu errado que eu digo assim, por que a gente não conseguiu ser o país do Gilberto Freire e por que a gente está preso no país do Florestan Fernandes? Agora é uma opinião pessoal. Por que a gente está travado nisso? Eu acho que assim, né, quando você pensa no Gilberto Freire, a ideia dele de que isso aqui, né, esse país, é um país que pode dar certo, ele tem os elementos para dar certo, de que nós temos vantagens comparativas, eu acredito nessa ideia. Eu acredito que o Brasil pode ser o Brasil tem os pressupostos para dar certo, né? Ou seja, as peças estão colocadas. Um território enorme, é um país riquíssimo, é um país que tem conflitos muito graves, mas não é um país absolutamente fraturado, né? Você pega a Espanha, por exemplo, a situação da Espanha é uma fratura, né? Não é o caso do Brasil. Então vamos dizer assim, as pré-condições... Os ingredientes são tá muito perfeito. Boa, muito mas esses boa. ingredientes estão aí há um tempão e a gente não conseguiu fazer o bolo. Por que não faz o bolo? Certo? Eu acho que tem alguns motivos. Eu vou falar de um só para ser rápido, o Silvio dá a opinião dele, né? Um elemento fundamental nós temos um tipo de racismo no Brasil que não é um racismo que é uma herança do passado, que é... Como o próprio Florestan chegou a pensar que era. O próprio Florestan apresentou, como o Silvio falou, o racismo brasileiro como assim, o Brasil não é um país plenamente moderno, por isso que é racista. O racismo do Brasil é um racismo moderno, é um racismo do nosso tempo, é um racismo contemporâneo, 4.0. O que é pior. O que é pior. Por quê? Porque a existência de uma massa enorme de negros no Brasil permite você ter uma camada de pessoas que você pode hiperexplorar. Porque, veja, o capitalismo brasileiro não tem condições, aliás, o capitalismo de lugar nenhum do mundo, eu acho, tem condição de remunerar o trabalho como o liberalismo diz que remunera, ou seja, remunerar todas as pessoas da mesma maneira, todos são iguais perante a lei, estabelecer contratos econômicos, isso é impossível. O racismo te permite ter um critério objetivo, fenótipico, para você poder pegar uma parcela da população e estabelecer sobre ela uma hiperexploração.
Então, o que eu acho que acontece? Nós temos um tipo de racismo cuja origem se explica pela história, mas cuja existência é uma função da nossa sociabilidade agora, atual. não é agora. Não tem a ver com a escravidão. Não tem a ver com a escravidão. Eu entendo o que você está falando. E nós temos o seguinte, então esse é um problema. E o segundo problema, para falar só de dois, é que nós não temos no Brasil uma elite que seja significativa do ponto de vista numérico, então, que esteja disposta a fazer aqui uma nação. A fazer do Brasil uma nação plenamente histórico, desenvolvida. não é? Aí isso é mais histórico. No sentido de que sempre foi uma coisa, vem, pega dinheiro e vai ou volta para Portugal, ou vai para Miami, ou vai para não sei o que lá, não é isso? Exatamente. É uma elite que resolveu se associar como jeito. sócia menor Isso, de uma exploração que é estrangeira. Isso, estrangeira. E você vai, pega a sua grana e tchumba. Não é isso, então, mais ou menos? Isso é histórico. O Brasil nunca foi diferente disso. Nunca foi. Tem um horizonte intelectual baixo, tem um horizonte de realização pessoal que também é baixo, né? E ele pode ser plenamente, vamos dizer assim, executado, a pessoa pode se realizar plenamente na sociabilidade brasileira, com o Brasil sendo um país que ficou pela metade, mais ou menos, um país com elite associada. Fica até mais fácil, né? Porque, na verdade, quando você tem uma massa de miseráveis, né? Enfim, fica muito mais fácil, você tendo um teto baixíssimo intelectual, você se sentir plenamente realizado, você se sente alguém, né? Eu concordo plenamente com o Júlio, acho que ele está muito correto quando ele fala dessa questão racial, eu vou insistir. Para mim não existe qualquer projeto de desenvolvimento nacional, de tirar o Brasil da pobreza, de tirar o Brasil da dependência, do atraso, seja do que for, se a gente não conseguir pensar como a questão racial ela nos ancora, ela nos impede de ir para frente, ela nos impede de... Mas a gente não está vendo um horizonte de discussão sério sobre esse assunto, estamos? Não, vocês estão vendo isso? Eu acho que tem discussão. Vocês estão animados? Não, vamos lá. Calma, né? Pessimismo, animado calma. não. Eu acho que assim, como já disse, a gente tá cultivando o pessimismo da razão e o otimismo da ação, né? Assim, acho que é interessante. O pessimismo da razão nos leva a fazer uma análise bastante fria do que está acontecendo hoje. Eu acho que existem discursos importantes, existem pessoas dispostas a discutir isso. Eu acho que isso vai inevitavelmente se tornar uma pauta por conta... Eleitoral, você acha? Eu acho que dos candidatos mais à esquerda, inevitavelmente, até porque a gente teve um fenômeno muito expressivo no Brasil, que é a entrada de algumas pessoas pertencentes às minorias, especialmente as minorias raciais, falando dos negros, né, e indígenas, dentro de um ambiente acadêmico onde tomaram contato com alguns discursos. Então, isso criou, de certa maneira, uma demanda, mas é uma demanda que ainda não atinge o volume necessário para se tornar pauta de uma eleição nacional, não é povo, enfim. Né? Povo é que pois elege, tá certo? Você entendeu? Isso não é uma discussão do povo, é? Não, não é do povo, mas é um problema do povo, enorme. Mas não é um assunto que está sendo discutido. Mas eu acho que existe sim uma discussão, é que a gente fala de povo, né? Acho que também tem uma série de coisas que a gente tem que pensar. É uma discussão que não é uma discussão que está na academia só não. Quando a gente fala de povo, tem que entender. É uma discussão que não está massificada, mas é uma discussão que tem alguma relevância sim. Vamos pegar um termômetro de povão? É uma discussão, por exemplo, que atingiu a telenovela, coisa que não existia. Está se discutindo racismo nas novelas. Então, está se discutindo racismo em filme de Hollywood que está fazendo sucesso tremendo aqui no Brasil. Então, de alguma maneira... Que é exatamente uma maneira de manutenção, uma discussão cosmética. Eu não estou eu entendi. Mas tem gente que coloca e fala assim, essa é uma discussão boa para as pessoas ficarem falando aqui e as coisas continuarem aqui. Mas o que eu estou apontando é que a pauta racial, ela tem a sua relevância. Pode ser eu, por exemplo, eu acho que a gente poderia fazer essa discussão de uma outra maneira. Eu acho que essa ligação entre raça, que o Júlio muito bem fez, a questão racial e projeto nacional, que significa pensar o que é o Estado brasileiro, o que é uma nação, o que vai ser a economia brasileira, essa discussão eu acho que não está bem feita, não. Essa não é uma discussão bem feita. O que eu estou dizendo que se discute é a questão racial. Inclusive dessa maneira que você coloca, né? Ou seja,
como de maneira apenas do ponto de vista estético, da representatividade, Isso. que tem a sua importância, que eu sempre Que é costumo dizer. bacana, Não, que black tá is, certo, black mas is beautiful, mas black power, né? É. Tem que ter as duas coisas. Claro. Né? Mas é uma discussão importante porque, veja, o Freire, quando ele escreve o Casagrande Senzala, a preocupação dele é uma preocupação ética, mas é uma preocupação estética também. Ele está criando um parâmetro para pensar esteticamente o que é o Brasil. E a gente não consegue pensar o ético sem pensar o estético. E aí entra uma discussão sobre a questão racial. Enquanto a gente não construir um Brasil em que as pessoas tenham orgulho da sua negritude, da sua relação com a África, ou seja, mudar os parâmetros estéticos, a gente não consegue ter energia social para construir um projeto de Estado, um projeto de país. Então a gente não tem isso, tá? Então, concordo com a primeira premissa do Júlio. Concordo também com a segunda, Júlio. A gente sempre concorda, né? Vocês estão é. concordando. Eu gosto muito. de Isso aqui tá uma Aí tá palhaçada. ele tá Os tentando caras discordar. tentam Eles discordar. É que eu gosto tanto desse sujeito aqui que não tem jeito, tá difícil. Estou muito íntimo. Sujeito, eu não sei. Mas eu concordo também com a segunda questão em relação à formação das elites no Brasil, né? Eu acho que o capitalismo brasileiro é dependente de Florestan Fernandes, no seu livro A Revolução Burguesa, de 75, se não me engano, ele aponta isso de uma maneira muito importante. Ou seja, no Brasil você tem uma elite que não sei se pode ser chamada de elite, né, mas que está na linha de frente dos processos políticos, econômicos. Elite de grana, elite de não grana, necessariamente os endinheirados, intelectual. né, os endinheirados. Isso, com dinheiro. Gente com dinheiro, gente branca com dinheiro, vamos colocar dessa maneira, porque acho que está dentro do papo, e que não tem nenhum compromisso em construir uma base social que projeta o Brasil em direção ao futuro. Não existe isso. Né? Então eu acho que isso está em vários elementos. Veja só, a falta de compromisso das elites fica no fato de que a discussão racial, né, é uma discussão também que fica embaixo do tapete. Por exemplo, questão tributária. A gente tem que discutir questão tributária no Brasil. Né? Em alguns países, eu vi recentemente que nos Estados Unidos, algumas pessoas ricas, né, eram contra a diminuição de impostos. Né? Se eu não me engano, era o... eles fizeram um movimento pedindo ao Trump que não fizesse a redução de impostos dos mais ricos. Exatamente. Isso aqui não aconteceria nunca. Pois é. Então, o que eles estão pensando? Eles estão falando, olha, isso aqui vai aumentar a pobreza. Isso aqui vai, enfim, vai causar uma série Os caras falam, eu não preciso. Eu não preciso disso. E, óbvio, se eu não preciso, isso só vai causar mais desigualdade. Percebe? Então é um sujeito que está com compromisso, ele não quer matar a galinha dos ovos de ouro, porque ele sabe que é ali, né? Sim. Aqui no Brasil não. Nem quer ser morto pela galinha na esquina, nem quer ser morto pela galinha na esquina. Cortada na esquina. Dar uma bicada mortal, né? Aqui no Brasil não tem o menor compromisso. Então o sujeito que ele faz o quê? Ele assim, ajuda no processo de destruição do Brasil, não está preocupado com ninguém, destrói inclusive a base jurídica e social que permite que exista um mínimo mercado consumidor para comprar os produtos que ele produz. Né? Eu estou falando aqui da reforma trabalhista, falando da reforma previdenciária. Você está falando. Agora, é maluco, concorda? Porque é irracional esse processo, aí que tá, não é irracional. Porque é um negócio onde você vai destruindo aquilo que te enriquece. É movido por uma racionalidade que não é só a racionalidade do dinheiro, é uma generosidade ao contrário. Ele prefere ser mais pobre e estar longe, mais pobre não, ser menos rico, não é? E estar longe dos de baixo, ser menos rico e estar associado aos países do capitalismo central, do que enriquecer num país mais independente. É uma coisa incrível, porque quando você lê, por exemplo, os autores que nós estudamos, os nossos cursos e tal, todos eles fazem uma aposta numa racionalidade econômica da elite brasileira. Liberais, hein? Mesmo os liberais, exatamente. Eu falo, olha, vai dar certo, por quê? Porque tem um pedaço da elite brasileira que vai perceber que ganhará mais num país desenvolvido, que ganharar mais num país de renda média para alta. Mínima. Tá ele vai, não tem, né? Ele vai vender mais geladeira, mas não acontece isso. Eu quero que o sujeito tenha um salário para poder comprar. Então, ele prefere não encontrar no aeroporto. Não é muito, precisa ser muito inteligente para, né? Assim, até eu consigo perceber que é melhor você ter um país de classe média, onde você consegue vender para todo mundo, tá certo? Claro. E você fica mais próspero e tal. Mas, Celso, mas ao mesmo tempo a gente não pode cair na tentação de achar que isso é uma questão da vontade. Porque eu falo, existe uma estrutura social que leva
a formação desse tipo de capitalismo no Brasil, né? Então a gente tem que entender isso. Que inclusive, porque senão a gente fica achando que é uma peculiaridade do Brasil. É uma maldade. Não, existe uma estrutura, inclusive forjada a partir dos países centrais. De interesses de interesses países centrais, desenvolvidos. porque assim, ter uma burguesia capitulada, ter capitalistas desse tipo, obviamente que é de todo interesse de quem está no centro, né? Então, toda vez que você tentou ter qualquer projeto autônomo de país, a gente sabe o que aconteceu, né? Um golpe de Estado. A gente sabe o que acontece. E sempre tem uma digital que não é, cujo passaporte, Não é que só não está no brasileira, passaporte que brasileiro. não é só brasileiro. Não, assim, o que a gente está falando não é teoria da conspiração, isso é história. Isso é história, isso aí está em qualquer... E não é só no Brasil também, em outros Não, países periféricos acontece lugar direto, do tá mundo. certo? Então vejam, uma coisa, Júlio, deve ter histórico, você que é um grande historiador, você pode falar primeiro sobre isso. A gente tem que fazer um histórico para tentar entender, se é que já não existe isso, do que aconteceu com os capitalistas nacionais, aqueles que tentaram apresentar, acho que desde o Barão de Mauá, acho que tem essa história, né? Tentaram apresentar algo novo, algo que fosse próprio do Brasil, né? São sempre histórias de pessoas que uma hora ou outra foram destruídas, fracassaram e tal. Foram punidas. Foram punidas violentamente. É. O Brasil tem um caso, né? A maior empresa aérea que o Brasil já teve, né? É uma empresa que faliu tendo ativos, né? Acho que é a Panera, né? Uhum. Uma empresa que faliu tendo ativos. Os militares chegaram e tiraram todas as linhas assim. Ditadura, aí é político, aí eu já não sei onde entra. Mas isso tudo, o que eu quero dizer é o seguinte, os empreendimentos nacionais, né, assim, aquilo que é do interesse nacional... Não conseguem, na verdade, ter uma... Não é só a vontade do sujeito, porque assim, aí seria fundamental para que isso fosse minimamente viável, a gente está falando, pensar o que poderia ser feito, né? Uhum. É ter um projeto nacional. Aí tem que ter Estado junto. Por isso que 30, né, em 30 a gente conseguiu, ainda que aos trancos e barrancos, quando o Estado lava a mão, aqui. Mesmo que o cara tenha uma intenção, o capitalista, que a gente está chamando de capitalista, mesmo que o empreendedor resolva fazer direito, o Estado tira o corpo fora, ele vai tomar um tiro na testa lá na frente. Não tenha dúvida. Né? Por isso também que impede um pouco a formação dessa elite chamada inteligente, vamos dizer assim. Porque o cara que é inteligente, chega uma hora, ele vai morrer. Né? E vamos juntar as duas coisas? Não tem como você... Veja, como é que você forma uma inteligência? Né? E uma coisa que o Florestan falava, assim, pegando a sociologia do Karl Mannheim, né? Como é que você forma uma inteligência, né? Pessoas que vão poder pensar o país, né? Você tem que mobilizar todas as melhores energias que o país for capaz de produzir. Ou seja, o Brasil, não sei, convivam com isso, né? Morram com essa. Vai ter que formar uma inteligência que vai ter negro no meio. Sim. Porque senão não tem jeito. Agora, para isso, o Gilberto Freire é poderoso. Por quê? Porque, veja, você tem um tipo de inteligência que é uma intelectualidade que está associada ao que o Brasil é hoje, está satisfeita com isso, mas você tem na outra ponta, e essa na outra ponta não vai ajudar também nesse projeto, que é uma intelectualidade que acha o Brasil tão ruim, tão bichado, tão sem solução, não é? E essa é uma inteligência em geral de esquerda, crítica e tal, mas ela é crítica a um ponto que ela também vai ajudar pouco em tentar transformar, juntar essas peças desse Lego que está mal montado, né, e remontá-lo de um jeito... Então, é o que o Silvio chama de projeto nacional. Se você não tem um pedaço de elite que está interessada em fazer dar certo, ou seja, que se convença de que apesar dos pesares, dos horrores, das violências que são assustadoras e estão piorando e tal, o Brasil tem os pressupostos para uma montagem que permita que isso aqui vire a potência que isso aqui é, né? É difícil, porque nenhuma nem outra joga. Eu não estou dizendo que os intelectuais têm a obrigação de colocar a sua inteligência ao serviço da... Seria uma bobagem sem tamanho. Né? Mas eu estou dizendo que precisa ter uma certa quantidade de pessoas animadas com isso. Juntar isso. Um mínimo de esperança. Exatamente. O César Benjamin, que hoje é secretário de Educação do Rio de Janeiro, ele tem um texto que eu acho que é muito brilhante, em que ele fala o seguinte: nós precisamos voltar a imaginar o Brasil. Ou seja, tem que ter um pedaço da intelectualidade brasileira que volte a colocar um pedaço da sua inteligência, da sua criatividade, do seu esforço
em imaginar um futuro para o Brasil. O que está acontecendo? As pessoas se desmobilizaram disso, assim, uma parte muito... Estão cansadas, e os motivos para o cansaço são justos, tem uma são lista, razoáveis. Tem uma lista. Tem uma né? lista muito boa de motivos. E quem não está cansado está impossibilitado de pensar qualquer coisa porque está sendo tão explorado, trabalhando tanto, pensando em sobreviver. Às vezes até perseguido, né, Silvio? Agora virou moda a Polícia Federal entrar na universidade, né? Então, alguns perseguidos, inclusive. Mas tem que fazer isso, porque sem isso não tem solução. E o Freire ajuda nisso, porque o Freire, apesar de todos os pesares dele, e todos os pesares que nós dissemos aqui são reais, né? Ele é um sujeito que olhou para esse negócio aqui e falou, poxa, tem um país possível aqui. Então, eu quero fechar, infelizmente, porque dá para a gente conversar muito, né? Mas eu quero fechar. Quem somos nós, do ponto de vista do Gilberto Freire, quem somos nós do ponto de vista do Florestan Fernandes? Eu acho que do ponto de vista do Gilberto Freire, nós somos uma nação com um lugar especial no mundo, e esse lugar é um lugar que é dado pelo encontro benfazejo que aconteceu. É um encontro entre o ambiente e o homem, né, que permitiu que o Brasil se transformasse numa, como ele dizia, uma civilização com qualidades de permanência. Então o Brasil tem um lugar próprio no mundo dado por essa situação especial, né? E o Florestan, para o Florestan, o Brasil é um país tremendamente injusto, injusto por uma estrutura social tremendamente violenta e exploradora e tal, que tem na questão racial, na opressão contra os negros, um dos seus elementos fundamentais. Ele tem duas fases. Na primeira fase, ele considera que a solução para isso é o Brasil se transformar num país plenamente capitalista, e depois ele tem uma segunda fase na qual a solução para ele é o socialismo e a revolução. Tentei fazer uma síntese aqui. Tá excelente. Valeu, boa.